Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença. Te bendizemos porque não há lugar melhor do que estar em Cristo. Te exaltamos, pois é uma honra, Senhor, podermos como os filhos teus te adorar, te enaltecer, te exaltar, render-lhe glória, render-lhe honra. Que privilégio nós temos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra revelada à nossa vida, pela testificação no nosso espírito, pela renovação em nós, pela transformação da nossa alma, pela renovação da nossa mente. Obrigado, Senhor, pois estamos sendo visitados por Ti, tocados pelo Teu Espírito, transformados pelo poder da Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que coisa linda. Que palavra tremenda de Deus. Fui confrontado, não sei você, mas eu fui confrontado. Eu já estou com as minhas listas aqui para tomar nota depois que sair daqui, pastor. De coisas que eu achava que só estava passando pela minha vida e eu percebi que estava se tornando a minha vida. Que coisa séria isso. E às vezes nós transformamos da nossa vida até mesmo as coisas que Deus nos deu só para fazerem parte dela. E foi Deus que nos deu para fazer parte. Nós transformamos essa coisa que Deus nos deu como sendo todo. E Deus, meu filho, você está entendendo tudo errado. Eu fui confrontado hoje aqui. Que tremendo. Obrigado, pastor Sérgio, por esta palavra. Eu fiquei com vontade depois do culto de lhe dar um cheiro. Glória a Deus. Pastor Emídio, reverenda Verônica, que honra, que privilégio imenso. Muito obrigado pela confiança, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sei o quanto é difícil você ceder o púlpito a alguém que você ainda não conhece. Eu também pastoreio igreja, eu também sei o que é isso. Mas obrigado pela confiança. E se eu não ministrasse hoje, simplesmente saísse daqui pelo que já recebi, eu me sentiria com compromisso cumprido. Porque Deus já está falando aqui. Muito obrigado mesmo. O André e a sua esposa, que já conheço há tantos anos, e eles foram esse canal para que pudesse facilitar a minha vinda. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Eu estou muito feliz, muito alegre. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, já que estamos falando de missões. Eu gostaria de, nessa primeira ministração, falar sobre Atos 2. Aleluia. Se Deus me der a graça de transmitir a revelação a vocês do que Ele revelou à minha vida nesse texto, eu ficarei realizado aqui hoje. Porque esta palavra é muito tremenda. Mas antes de ler a palavra, eu queria falar do meu livro, Fator Mentalidade. Esse livro nasceu por consequência da minha própria vida. Como eu fui menino de rua, eu vivi 6 anos nas ruas e eu me converti aos 13 anos, e foi aí que eu saí das ruas. E eu saí das ruas exatamente na noite que me converti, porque eu voltei para as ruas depois que me converti e não me senti mais como sendo de lá. Então eu olhava para a rua e dizia, não é meu lugar, aqui não é para mim. Eu me sentia estranho na rua. E aí na mesma noite eu fui na casa do pastor. E aí eu bati na porta do pastor, já era meia-noite. Ele abriu a porta, falei, pastor, o senhor lembra de mim? Ele disse, sim, meu filho, se converteu no culto hoje, eu tinha 13 anos. Eu disse, pois é, pastor, eu estou aqui porque eu quero morar na sua casa. É, irmão, Jesus põe pastor em cada fria. Aí o pastor olhou para mim, chamou a esposa, Maria, vem cá, Maria. Nessa hora a esposa tem que ser profeta, irmão, senão... Aí a irmã Maria veio, lembra dele? Lembro. E aí, meu filho, tudo bem, irmã? O que ele traz aqui? Não, que eu estou na rua e eu queria morar na sua casa. Aí o pastor falou, e aí, Maria? Ela disse, pode entrar que Deus já disse que ele vai ser profeta das nações. Aí o pastor me adotou e eu fui morar na casa dele. Aí eu fui ser educado. Então, na verdade, aí eu comecei a aprender uma série de coisas. Eu nunca tinha sentado à mesa, eu não sabia dormir em cima de uma cama. Então, precisavam ser quebrados paradigmas em mim.
E isso não aconteceu da noite para o dia, foi um processo longo na minha vida. Inclusive, depois que eu casei, a minha esposa ainda teve que me ensinar muita coisa. Quando eu digo ensinar, estou sendo ameno. Primeiro ela teve que me tolerar, para depois me ensinar. Então, quebrou muito paradigma. Então, nesse processo todo, graças ao trabalho de Deus através da minha esposa, eu fui transformado literalmente em muitas coisas: mentalidade, hábito, costume, atitude, linguagem. Então eu fui transformado de verdade. Aí nasceu o fator mentalidade. E foi aonde Deus me deu uma revelação na palavra sobre o fator mentalidade. E eu ensino aqui sobre o que é renovar a mente, naquilo que é o propósito de Deus. O que significa não estar conformado com o mundo. Porque às vezes nós pensamos tanto em mundo como sendo uma prática, e na verdade a prática é fruto de uma mentalidade. O mundo, na verdade, é uma mentalidade. É essa mentalidade que rege todas as ações que você vê aí fora sem Deus. Então, quando nós combatemos o mundo, nós estamos combatendo somente essa prática, estamos combatendo a mentalidade que gerou essa prática. Por isso temos que levar Cristo cativo, toda a mente, todo o pensamento, porque é uma mudança radical de mentalidade. Esse livro trata muito disso, de elevar a alma em Deus. É você olhar e dizer: a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. É a ti que eu tenho que crescer. Amém? Bom, já falei demais, né? O livro vai estar na livraria. Pode procurar lá a livraria. E também acho que o bom André vai estar ajudando por aí. Eu não sei, só sei que vai estar lá. Vai ser bênção. Vamos ler Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eu vou ler numa versão mais antiga, porque eu gosto dessa linguagem clássica, especialmente aqui em Atos 2, tá bom? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, como eu amo esse de repente, e de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, repita isso, e todos, não é alguns, e todos, foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O livro de Atos começa nos primeiros 3 versículos, revelando Jesus falando aos discípulos sobre o reino de Deus. Ele ressuscita e fica 40 dias com os discípulos. Pena que nós não temos o registro de tudo que Jesus ensinou nesses 40 dias. Mas o resumo de tudo que ele disse, Lucas escreve em Atos dizendo que ele ensinava aos discípulos nesses 40 dias sobre o reino de Deus. E ele ensinando sobre o reino, ele ministrou o que era o propósito do reino para os discípulos prosseguirem com a pregação do evangelho. E ele é surpreendido quando ele termina de falar do reino. Os discípulos se dirigem a ele com uma pergunta, dizendo assim: Senhor, ouvindo ele sobre o reino de Deus, Senhor, quando será, ou será aí nesse tempo, a restauração do reino de Israel? Eles não entenderam nada. Põe a mão na cabeça e diga: meu Deus. Jesus está falando do reino de Deus, 40 dias. Agora, deixa eu abrir um parênteses. Esses 40 dias sobre o reino de Deus foi somente depois da ressurreição. Foi ele ressurreto. Ele já tinha passado mais de 3 anos falando a mesma coisa. Então ele passou mais de 3 anos falando do reino de Deus, do reino de Deus, do reino de Deus. Aí ele ressuscita e o tema dele é o reino de Deus. E aí os discípulos empolgados falam: Senhor, então quer dizer que falando desse reino aí, quer dizer que agora então que vai ser restituído, restaurado o reino de Israel? Jesus fala: olha, sobre esse assunto de negócio de reino de vocês, não convém vocês saberem, porque Deus, o Pai, já estabeleceu um tempo para esse negócio. Eu não estou falando do teu reino, eu estou falando do meu. Nós temos uma tendência natural, nós que servimos a Deus, glorificamos a Deus, falamos aleluia. Quer ver como é que é lindo? Fala aleluia aí.
É maravilhoso. Nós que fazemos isso, nós temos a tendência de quando Deus vem com um assunto macro do propósito dele, com um assunto glorioso do propósito dele, nós temos uma tendência de interpretar esse grandioso propósito como uma grande oportunidade para enfiar o nosso. Nós temos essa tendência. É um dom isso, não é? Pense numa capacidade que nós temos de ouvir o macro de Deus e dizer: Deus, que coisa tremenda, Senhor, esse negócio, o teu reino é lindo demais. Só uma pergunta, Senhor, fala, meu filho, e o meu? Senhor, não convém esse negócio. Vamos mudar de assunto. Aí o verso 8 do capítulo 1, ele volta no assunto do reino. Ele corta esse negócio de reino de Israel, vamos falar do reino de Deus. Calma aí. No reino de Deus, que vocês precisam entender para propagá-lo pelo mundo inteiro, vocês precisam de ferramentas para isso acontecer. E uma das ferramentas para isso acontecer é: por favor, permaneçam em Jerusalém, porque essa ferramenta vai chegar. Vocês vão receber poder. Vai descer sobre vocês o dinamis de Deus. Ou seja, a palavra dinamis não confunda com a palavra dinamite, de onde originou-se modernamente depois. Não tem nada a ver. A dinamite é uma explosão desagregadora. Ou seja, a dinamite explode e desagrega. O dinamis aqui é um poder agregador. Quanto mais explode, mais atrai. Não desagrega. Quanto mais você explode no poder de Deus, mais gente cola em você. Quanto menos você perde, ou menos você tem do dinamis, mais desagrega. Pode olhar quem está no meio de confusão na igreja, não é quem está cheio do poder. Quem está cheio do poder gera agregação e não desagregação. E vocês vão receber esse poder, esse dinamis que vai vir sobre vocês. E aí vocês vão ser testemunhas. E a palavra testemunha no grego aqui é marturion, que é derivado de mártir. Por que marturion? Porque naquele tempo ser testemunha era coisa séria. Por exemplo, o camarada ali está em juízo. E aí você quer testemunhar a favor dele. E você vai lá no juízo e fala: não, eu testemunho, ele é inocente. Só que no levantar das provas, comprovar que ele é culpado, você paga a pena com ele. Por isso testemunho significa marturium, de mártir. Aí Jesus vem e fala assim: e vocês vão receber poder para serem os meus mártires, as minhas testemunhas. Por quê? Sem poder não vai aguentar. Os discípulos, dias depois disso aqui, receberam uma boa sova, foi ou não foi? Apanharam, mas levaram uma surra e saíram de lá felizes da vida, celebrando, para ver quem tinha um vergão maior. Deixa eu ver o teu. Ih, coitado, o meu que é maior. Oh, glória, eu apanhei mais. Como que esses homens levam uma surra daquela? Porque além de levarem a surra, ser extremamente doloroso, era extremamente vergonhoso socialmente. Porque aquela punição expunha socialmente como gente que eram indignas, malfeitoras de alguma forma. Mas eles saíram felizes, celebrando. Por que conseguiam isso? Porque antes de apanharem, estavam cheios do poder. Quem está cheio do poder consegue ser testemunha facilmente, mesmo que sendo testemunha seja condenado junto. Quem está me entendendo aqui? Aí Jesus fala disso, e aí vem para eles permanecerem em Jerusalém. E eles permanecem, apesar de quase 500 irmãos receberem uma promessa tão linda, somente 120 permaneceram. Agora eu vou abrir uma palhinha aqui, põe uma na cabeça, diga mentalidade. 500 estavam debaixo da promessa de receber o poder. 10 dias depois, só 120 receberam aquela promessa. Por quê? Porque 380 ouviram a mesma coisa, mas não assimilaram o mesmo propósito. Aí Deus está falando de coisas tremendas, e tem gente que não alcança isso na mente. Deus está falando que vai prosperar você. Se Deus quiser, eu creio. Amém, amém, amém. Porque não está vendo possibilidade nenhuma, não está vendo meio nenhum, não sabe nem como vai ser. Agora tem outro que já pega isso e fala: não quero nem saber de onde vem, nem para onde vai, como vai ser. Eu só sei que vai acontecer, eu creio nisso. Esses 120 receberam,
Agora, me permita fazer uma exegese do texto, mas eu sou meio louco, pastor. Eu creio nessas loucuras da Bíblia. Eu não sou normal. Eu não sou normal. Então, por favor, tolere a minha insanidade. No capítulo 2 de Atos, cumpre-se tudo isso que Jesus fala no primeiro capítulo, com respeito ao reino de Deus. Porque o reino de Deus é nada mais, nada menos do que Deus dentro do homem. Você nunca vai conseguir entrar no reino de Deus se primeiro o reino de Deus não entrou em você. Aí Jesus vai tratar disso com eles. No capítulo 2 se cumpre, quando começa o maior processo missionário da história da igreja, a partir do capítulo 2. E olha como acontece. Vamos fazer uma leitura detalhada do texto. Vamos lá, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, oh glória, de repente veio do céu. Veio da onde? Do céu. Não, de novo. Do céu. Então preste atenção no que eu vou dizer. Eu posso afastar isso aqui? Posso? Eu sempre fico prejudicando o ministério de louvor. Sempre desfaço o que eles estão fazendo. É só para eu poder andar aqui, para eu poder não. Eu sou meio desastrado. Eu estou falando isso com medo de mim mesmo. Obrigado. É porque eu sou desastrado. Então é perigoso eu passar aqui e esse negócio cair tão na unção que vai tocar sozinho. É muito perigoso. Então a Bíblia diz que de repente, obrigado pastor, obrigado. De repente veio do céu. A palavra céu aqui é ouranos. Ouranos quer dizer um lugar elevado aonde Deus habita. Vamos interpretar o texto. Então vamos lá. Céu é um lugar elevado aonde Deus habita. Então veio de lá, desse lugar elevado aonde Deus habita, de repente veio de lá um som. Não é assim que está no texto? Um som. A palavra som aqui no grego é eco. É a repetição de um barulho que já está acontecendo em outro lugar. Vamos voltar para o texto de novo. De repente veio do lugar elevado aonde Deus habita um som que estava lá. Se você achava aqui barulhento, aqui só é uma repetição do que já está acontecendo lá. Agora deixa eu ir um pouquinho mais longe dessa doideira nossa. A Bíblia diz que aqui tudo é sombra, porque aqui é um plano temporal. Lá é o plano da eternidade, lá é o absoluto. Como lá é o absoluto, lá sim é que é o real. Aqui é só uma sombra. Por quê? Porque sombra não define a eternidade. O que define a eternidade é o real. E é por isso que vamos para lá, porque lá é o real, aqui é passageiro. Então vamos lá, se aqui é sombra e lá é o real, meu irmão, se o barulho daqui na sombra já é maravilhoso, você tem noção como que é o barulho lá? Agora, se aqui o barulho já é bom falar assim, essa é para mim, como é que é assim? Está falando comigo, já é bom isso, já é bom dizer aquele aleluia que sai espontâneo, é ou não é? Quando aquela palavra entra, que revela assim, você fala, aleluia, meu Deus. É bom, não é? Quando está naquele louvor assim, que o louvor parece que é anjo que está cantando, meu Deus. Já é tremendo. Agora é engraçado, você não está no céu, o teu irmão não está lá no céu, ninguém daqui está lá, e todo mundo aqui está vendo essa maravilha na sombra. Então quem é que está fazendo esse barulho lá? Não, eu fico imaginando, é como que os anjos devem estar gritando. Porque na sombra eu já consigo sentir o que eu sinto. Imagine no real. De repente veio do Ouranos, o lugar elevado onde Deus habita, a repetição de um som que já está acontecendo lá. Tudo isso para fazer missões. Vamos para o texto de novo. Com verso 2. De repente, eu vou ler já traduzindo, tá? Fazendo a exegese. E de repente veio do lugar elevado onde Deus habita a repetição de um som, como de um vento. Diga vento. De novo.
de novo. A palavra grega para vento aqui é pinoi. Pinoi significa vento ou sopro, ou vento produzido por um sopro. Vamos repetir o texto de novo? De repente, veio do lugar elevado aonde Deus habita a repetição de um som que já acontecia lá, soprado. A palavra pinoi é uma derivação das palavras hebraicas ruach e epinome. E também é a derivação da palavra que quer dizer sopro de vida no Antigo Testamento. Então é a derivação da mesma palavra que Deus usou para soprar nas narinas de Adão e dar vida a ele. É a derivação da mesma palavra que Deus usou para soprar com as suas narinas e abrir o mar vermelho. É a derivação da mesma palavra que Deus usou para soprar o vento oriental e levantar os ossos secos no Ezequiel 37 e fazer um grande exército. É a derivação da mesma palavra que Jesus também usou para soprar sobre os discípulos e dizer: receber o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Essa mesma essência foi soprada do céu para aquele cenáculo. Eu imagino Deus olhando o barulho no céu e dizendo: que barulho lindo, manda ver, glória. Querubim, serafim, sei lá como é que estavam organizados no céu. Só sei que estava uma barulheira santa. E Deus disse: está lindo, está lindo. Cadê meus discípulos? Estão lá no cenáculo, maravilha, deixa lá. Está lindo o barulho, lindo. Quantos dias? 5 dias, mais um pouquinho. Eita, que lindo, vai, manda ver. É barulho, barulho. Está tão bom que vou mandar para lá. De repente o cenáculo é invadido por esse vento causado pelo sopro que enche o ambiente aonde eles estavam. Vamos lá, vamos para o texto. E de repente veio do lugar elevado aonde Deus habita a repetição de um som soprado por Deus. E esse vento soprado por Deus era veemente. Sabe o que é veemente? Forte, diga forte. No grego é como se fosse um som reverberante de um tornado. Essa era a sensação. Agora presta atenção, eles não viam o vento. E esse vento também não estava quebrando nada. Era só a percepção. Por isso que a Bíblia diz que era como de um vento. Então não tinha nada voando na sala. Não, era a percepção. Eles tinham uma percepção de um vento reverberante, de um tornado que entrou ali e era forte. Forte por quê? Porque era perceptível. Está vendo? Não, está sentindo tudo. Está vendo alguma coisa? Nada. Está sentindo o quê? Tudo. O ambiente mudou, a atmosfera mudou, está tudo diferente. Não, mas é o mesmo cenáculo, eu sei, mas está diferente. Já nos reunimos muitas vezes, eu sei, mas está diferente. Rapaz, nós estamos aqui há 10 dias, não mudou nada. Hoje mudou, está diferente. Forte. E a Bíblia diz que também o vento soprava não só com força, com veemência, mas também era impetuoso. Diga essa palavra, impetuoso. A palavra impetuoso no grego é phero, que é o mesmo que domínio, governo. É mais ou menos assim. O que causa impetuosidade governa o ímpeto. Vou te dar um exemplo. Quem já levou susto alguma vez na vida aqui? Você dominou a sua reação de susto, programou ela? Não, vou levar um susto e quando eu levar um susto eu vou fazer assim. É assim que eu vou fazer. Aí quando você leva um susto, você tem uma reação não programada. Por quê? Porque o susto dominou a sua reação. A Bíblia diz que esse vento ele era impetuoso, ou seja, ele causava ímpeto. Em outras palavras, esse vento dominava a reação deles, governava a reação deles. Bom, para você poder entender de uma maneira muito simples,
Imagine, alguém já viu um tornado na televisão? Eu morava em Santa Catarina até 7 meses atrás, e tivemos um tornado em Santa Catarina que cortou a cidade de Xanxerê no meio. Abriu um corredor na cidade. Árvores foram arrancadas, carros voaram e caíram em outros lugares. Engraçado, ninguém dirigiu o carro para voar. Foi o vento que governou. Você quase entendeu. Como o som era reverberante, como o som de um tornado, aquele vento era tão forte e era impetuoso, começou a governá-los, e eles começaram a reagir segundo o vento governava, segundo o vento dominava. Por isso que pareciam doidos. Quando alguém viu, falou: está bêbado. Por quê? Porque o bêbado não se controla. O bêbado fica, faz o 4, Eles não tinham domínio de si mesmo, no sentido de que eles estavam tão entregues àquela presença, que aquilo os enchia, os dominava, e eles reagiam segundo aquela presença maravilhosa. Olha o texto. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Digam comigo, não estavam mais assentados. Foi só enquanto o vento chegou que eles estavam sentados. Depois que o vento chegou, eu estava viajando de São Paulo, peguei um voo de São Paulo a Florianópolis, e o cara que estava do meu lado estava lendo a Bíblia, e ele falou assim: você é evangélico? Eu falei: sou. Mas você é aquele povo que grita e faz barulho? Não. Eu falei: desse mesmo. Eu não entendo. O que é que você não entende? Por que vocês gritam tanto? Deus não é surdo. Eu tinha de falar uma coisa. O quê? Eu não grito por causa de Deus. Como assim? Eu grito por minha causa. É porque eu não aguento. Ele, como? É porque Deus é tão glorioso, é tão maravilhoso, é tão bom, e quando a presença dele é real, eu não aguento, eu tenho que gritar. Então eu não grito, não é por ele, eu grito é por mim. Porque se eu não gritar, ele me ouve, se eu gritar, ele me ouve, se eu não pular, ele me recebe, se eu pular, ele me recebe, só que eu não aguento. Eu nunca vi uma explicação dessa. Falei, agora só falta experimentar. Alguém aqui já experimentou isso alguma vez? Não dá para aguentar. Em 2001 estava começando a igreja aqui em Recife. Aí terminamos uma manhã na reunião. Nós tínhamos uma igreja no Hotel Boa Viagem, que hoje nem existe mais o Hotel Boa Viagem. E a igreja era bem tremenda para crescimento, porque era no 8º andar, não podia pôr placa, não podia convidar muita gente, porque dividia o elevador com os hóspedes. Então era lindo para começar uma igreja ali. Era tremendo. E Deus, nós estávamos com quase 100 membros ali. E com um dia pela manhã foi um mover tão tremendo de Deus, que era para terminar a programação às 11 da manhã, terminamos 2h30 da tarde. Aquela presença, aquela atmosfera, aquela coisa diferente. Aí eu saí para almoçar, éramos 2 pastores, estávamos almoçando, quando alguém me liga e diz: pastor, pelo amor de Deus, corre aqui no Bom Preço. O que foi no Bom Preço, irmão? O Bom Preço de Candeias. O que foi no Bom Preço, irmão? Não, é porque tem uma... Isso era um irmão que trabalhava lá. Sabe a irmã fulana, sei, ela está aqui no corredor do supermercado, e está cheio de gente aqui, e pense no mistério que ela está aqui. Então, pelo amor de Deus, venha falar com ela, pastor, é tua ovelha. Falei, ai meu Deus, olha o que dá ficar até 2h30 da tarde na igreja. Aí saímos, corrimos para lá. Quando nós chegamos lá, tá a irmã, cheia do mover de Deus, no meio do corredor, 3 pessoas de joelhos, chorando, aceitando a Jesus como Salvador. Eu fui pensando em falar para ela assim: irmã, vigia, irmã, tem culto à noite, deixa para lá. Quando eu fui chegando, que eu vi 3 almas, falei: continua, Deus é contigo.
vou entrar nisso nada, meu irmão. O fruto fala mais alto. O que é isso? Tô doidão aqui, irmão. O que está acontecendo, Pedro? Sei lá, sei que o negócio está bom demais. Que é isso, Bartolomeu? É mover. Tá sentindo o vento, não? É tremendo. 14 nações chegam lá para ouvi-los. Tá todo mundo bêbado pelo... Oh, rapaz, você tá doido? É bêbado não. Aqui tá todo mundo aqui, é cumprido, que aconteceu lá no profeta Joel. Terminou de falar, todo mundo assim. Quando ele terminou de falar, quase 3.000 pessoas também entraram na doideira. O fruto fala mais alto, porque o dinamis agrega. A presença de Deus atrai. O poder de Deus atrai. Olhe bem para a cara do seu irmão. Fala para ele assim: acabou a vergonha hoje. Aleluia! Eu creio! Já vou terminar. Eu também. Já vou terminar. Verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vem cá, André. Fica aqui, de frente para mim. Me ajuda a pregar. Eles estavam naquele mover tremendo, vento soprando, repetição do som que vinha do céu. Ei, maravilha, era um mover extraordinário. E de repente eles veem línguas repartidas sobre a cabeça deles. E era de fogo. Agora a palavra língua no grego aqui não é órgão, é fala, é glossa. Glossa é a língua de um determinado lugar. Glossa não é órgão, é fala. Estou fazendo uma apologia ao Pentecoste aqui, irmão. Vamos voltar tudo de novo? Vamos? Tudo de novo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do lugar elevado aonde Deus habita a repetição de um som que já estava lá, soprado, que chegou como um vento, e todos eles foram cheios. Só que aí eles viram sobre cada um deles pousar língua, glossa, fala de um lugar determinado. Agora essa fala veio de um lugar, ela não estava lá. Essa fala veio do lugar elevado onde Deus habita. Agora você vai entender. Enquanto o vento estava soprando, tinha rebuliço. Diga isso. Mas não tinha barulho. Só tinha mover. Um olhava para o outro. Não dou conta não. Para com isso aí, não consigo não. Só tinha mover. Aí de repente viram que tinha ali. Rapaz, você já viu o que está na sua cabeça? E na tua? Tem uma fala na tua cabeça. E essa fala não é daqui. Porque esta fala era o som que estava tendo no céu. Esta fala era a linguagem que estava sendo usada no céu. Eles viram a glossa. Vamos para o texto. Sai daí não, André, fica aí. Eu vou ficar em pé e você também. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo.
Sabe que a palavra espírito, tanto no grego quanto no hebraico, é a mesma palavra usada para definir vento, sopro. A única diferença aqui é porque esse vento que chegou lá, soprado por Deus, a palavra é pinoi. Pinoi significa vento, sopro, pelo lado de fora. Pinoi é a presença de um vento pelo lado de fora. Aí quando a Bíblia fala assim, que veio sobre eles e os encheu, todos eles foram cheios do Espírito Santo, a mesma palavra sopro aqui é utilizada para falar Espírito Santo. Só com uma diferença, não é pinoi, é pneuma. O que é pneuma? Pneuma não é pinoi, porque pinoi é o vento pelo lado de fora. Pneuma é o vento pelo lado de dentro. O de fora cessou e o de dentro começou. Eita Jesus! A percepção deixou de ser externa e passou a ser interna. Eles foram, esse sopro que estava de fora se personificou. Já não é mais um ambiente, já não é mais uma atmosfera, já não é mais uma sensação, virou uma percepção de vida. Agora não é mais a presença de Deus no ambiente, é a presença de Deus por dentro. Ficaram cheios do sopro santo, personificado, divinamente personificado, porque agora era Deus dizendo: eu não vou mais somente visitar você com o sopro externo, eu agora sou o sopro dentro de você, eu sou esse sopro em você. Olha o que diz mais o texto, vamos ver se você entende. E todos foram cheios do Espírito Santo, do sopro agora por dentro, e começaram a falar em outras línguas. A palavra falar aqui é laléu, que significa tagarelar no original. No literal é tagarelar. Eles foram cheios do Espírito Santo. A língua que estava sobre desapareceu. Enquanto o vento estiver por fora, você pode até ter visão, mas não vai ter experiência. Por isso tem muitos fracos, que pulam do seu lado, gritam do seu lado, se animam do seu lado, faz movimento do seu lado, porque não passa de uma experiência externa. O dia que a experiência transformar interna, a visão da língua não vai ser mais necessária. Por quê? Porque ela não será mais para ser vista, ela será para ser falada. Aí eles começaram a tagarelar em outras línguas. Aí entra a glossolalia, que agora é o falar na língua dos homens. Vamos voltar ao texto. De repente, veio do Ouranos, o lugar elevado onde Deus habita, a repetição de um som que já estava lá, soprado por Deus. E quando esse vento chegou, eles viram sobre eles línguas, a fala do céu, repartidas como que de fogo. E aí o vento santo, o Espírito Santo, agora é o vento personificado, entra no homem. E quando entra no homem, a língua do céu, que é a língua do reino de Deus, ela entra no homem. E quando ela entra no homem, o homem começa a tagarelar o que veio do céu, que é língua de Deus. O homem verbaliza o reino de Deus na língua dos homens. Sabe por que muitas vezes não temos resultados maiores nas nações? Porque nós levamos a nossa língua. Eu estava na Bolívia, em 94, e abri uma igreja numa região chamada Ravelo, na Cordilheira dos Andes, 4.800 metros
acima do nível do mar, a 2 horas de Sucre. E lá resolveram me matar porque ele era proibido pregar. Coisa básica, acontece com missionário de vez em quando. Aí eu tive que escapar de lá. Me ajudaram a fugir, eu fugi, mas eu tinha uma família lá com 6 pessoas. Eu voltei na semana seguinte e falei para um irmão, um obreiro na igreja, eu falei, olha, você fica aí orando por mim com a igreja ou você vai comigo lá? Ele falou, pastor, se eu for, quem vai ficar orando pelo senhor aqui? Então fica orando aí em nome de Jesus. Aí eu fui. Cheguei lá, a casa lá é toda redonda. Ela não tem janela porque ela chega a 20 graus abaixo de zero. Então ela é diferente. Ela é baixa e ela é arredondada. E não tem móvel lá dentro. Lá tem uns tijolos enormes de argila que eles fazem e revestem com lã de ovelha ou lã de lhama, que é o sofá deles. Uma região bem andina mesmo. E o povo lá tem a língua quechua. E eu cheguei, fui direto na casa da família convertida, bati na porta. Aí a filha do meio, que eram 3 filhas, abriu a porta e falou, pastor, o senhor aqui? Eu falei, sou eu, minha filha. Ela encostou a porta, pai, o pastor está aqui. Aí eu pensei comigo, meu Deus, vou morrer aqui se ela não deixar eu entrar. Porque ninguém podia saber que eu estava lá. Aí ela abriu, o pai dela veio e falou, abre a porta, deixa ele entrar. Aí eu entrei e falei, pelo amor de Deus, deixa eu entrar logo. Aí levei meu violãozinho ele era da caixa aberta assim, que era rachada, e do braço empenado, não pegava afinação nem com jejum e oração, irmão. Pense num violão que era só a graça. Mas eu me alegrava com ele porque eu também era desafinado, então não fazia muita diferença não. Aí eu sentei lá com meu violãozinho, fui discipular aquela família, e estou lá, claro, que eu não sou besta, estou bem de baixinho. Irmãos, Jesus tem um plano tremendo na vida de vocês. Ele quer mudar a história de vocês. Pastor, por que você está falando assim? Porque eu estou vigiando. Vai que alguém escuta. Porque a liderança da comunidade tinha dito, se eu voltasse lá, eles me matariam. Porque tem lugar na Cordilheira Andina que nem a igreja católica entra. De tamanha a preservação da cultura andina. Eles mantêm o culto à Pachamama, aquelas tradições incas até hoje. E eu lá, falando do evangelho. Irmão, de repente entrou lá. Na hora que a gente eu comecei a falar do que Jesus podia fazer na vida deles, as 3 filhas, da menor para a maior, começaram a transbordar em línguas. E eu nunca falei de batismo do Espírito Santo para ninguém ali. Começaram a transbordar em línguas, e eu nunca vi ninguém transbordar em línguas light. Que foi, irmão? Acabei de ser batizada com o Espírito Santo, dá licença. Normalmente faz um escândalo. E as 3 entraram, mas entraram com gosto. Como diz aqui no Pernambuco, entrou valendo. E gritavam e falavam em línguas, e eu pensando, Jesus, isso é hora. Não dava para esperar eu ir embora e ouvir o testemunho depois, não. Aí o casal, empolgado com as filhas, entraram também, só ficou eu na carne. Falei, Jesus, vamos descobrir aqui, Jesus. Eu tinha 20 anos de idade, era muito novo para morrer. Como é que eu ia entrar no livro dos heróis da fé? Ninguém estava lá para contar a história. Falei, Jesus, e agora? E elas já entraram. De repente a mais velha, naquela lucidez, assim, aqueles momentos de lucidez que acontece, né? Ela parou um pouco e abriu a porta para respirar. Quando ela abriu a porta, tinha uns 20 homens vindo. Aí ela vira e fala, pai, tá vindo os 20 homens aí, eu acho que é para matar o pastor. E começou a rir. Falei, Jesus, eu não acredito que esse movimento todinho é só para sacramentar a minha morte. É muita santidade na hora de morrer, irmão. Porque Jesus, amado, misericórdia. Aí batem na porta, babá. Aí o irmão rindo, pastor, o que eu faço? Falei, irmão, abre logo essa porta. Se é para morrer, eu morrer logo de uma vez. Ele foi lá e abriu, entraram os homens. Mas o que me chamou a atenção é que entrou um velhinho.
Ele foi levado por alguns lá. Ele entrou bem devagarinho assim. Sentou mais ou menos 1 metro longe de mim. Ficou lá sentado. Eu pensei, meu Deus, será que até esse velhinho vai me matar? E eles lá, felizes da vida, e os homens carrancudos. Aí o irmão chegou em mim e falou, pastor, canta aquele louvor que o senhor canta em quechua. E eu pensando, e o culto continua. Falei, bom, pelo menos vou morrer cantando. Peguei o violãozinho lá e sem graça. Não sabia o que ia dar aquilo, todo mundo calado, me encarando, me olhando. Quem conhece a Cordilheira Andina entende o que eu digo sobre isso. Principalmente o povo inca. Aí eu comecei a cantar. Fui cantando a música de João 3,16 em quechua. Aí eles me entenderam. Aí a galera olha para mim, tipo assim, um estrangeiro cantando em quechua. Quando eu percebi que eles gostaram, pense numa repetição. Não, o disco furou. Mudei até o ritmo, revoltei no ritmo, coloquei acelerado, eu voltei para a adoração e era a mesma. Vai que Deus quer fazer alguma coisa aqui. E eu pensando comigo, enquanto eles não falam, eu canto. Porque se eu parar, vou fazer o quê? Continuei cantando, sem saber o que fazer. Inexperiente, muito novo ainda. E também se fosse velho, não ia saber o que fazer não. E fiquei lá tocando, e cantava, e repetia, e cantava. E eu via que eles foram abrindo o coração, foram saindo, e eu pensava, está funcionando. E eu cantando, e cantando. Aí de repente o velhinho pulou. Ele se levantou e começou a falar em quechua, Deus manta, e não sei o que. Falei, eita meu Deus do céu. E pulava, e os homens queriam segurar. Uns choravam, outros abraçavam o outro. E eu pensei, começou a mover e eu não sei. E foi aquele tumulto. O irmão, dono da casa, veio e me abraçou, me beijou e chorava. E eu na carne. Aí ele virou para mim e falou, pastor, esse moço aqui, esse senhor, é um dos patriarcas aqui. Ele era cego. Enquanto nós estávamos cantando aqui, Jesus o curou. Ele está enxergando. Ah, meu irmão. Quando isso aconteceu, até hoje eu não sei onde foi parar o violão. O violão sumiu. Eu me grudei nesse velhinho e falei, a minha salvação, Jesus. Que maravilha. Hoje nós temos uma igreja lá, graças a Deus. Mas por quê? Porque no momento que o Espírito Santo entra, muda tudo. Muda tudo. E a Bíblia diz que termina o texto dizendo assim, e eles começaram a tagarelar. Começaram a tagarelar noutras línguas, conforme. Vamos lá, vou terminar agora. Se você entender, maravilha. Se não entender, vai dormir com essa. O vento entrou. E na impetuosidade, o vento os governava. Era o vento. O vento dominava. O vento governava. De repente o vento se personifica e entra neles. Enquanto o vento estava de fora, governava os movimentos deles. Quando o vento entrou, conforme, governava a fala deles. Fala o quê? Doente, seja curado, fala. Cidade, se renda a Jesus Cristo. Fala, eu te governo na fala. Fala a palavra, profetiza a palavra, diga a palavra, ministra a palavra, usa o nome de Jesus, usa a autoridade do nome de Jesus. Fala, vai acontecer. Fala, oh aleluia, Deus tremendo. Deixa o Espírito governar a sua fala. Deixa Ele fazer você tagarelar. Está tagarelando pouco. Está falando pouco.
deixa Ele dirigir, deixa Ele usar você, deixa Ele falar através de você, deixa Ele dizer o que tem que dizer. Ministério de louvor. Oh! Aleluia!